Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo aqui de edificação espiritual. Esse aqui, meus irmãos, está machucado aqui. Essa parte aqui em mim, não sei porquê, ela descasca demais. Então de manhã eu tenho que ficar cutucando. Agora que eu estou passando até um pouco de creme, mas tá muito problema aqui, ó. Ô gente, eu tô aqui na minha chácara. Tem muito tempo que eu vim aqui. Vocês estão vendo aqui o paredão de areia, né? Tem muito tempo que eu vim na minha chácara. Eu vou confessar pra vocês a verdade. Depois que aquele cachorro, o negão, né? Se vocês olharem, acho que até no último vídeo que eu fiz aqui nessa chácara minha, ele tava junto comigo. Ele tava junto e eu tava até evitando vir aqui porque vem as lembranças. O cachorro morreu, gente, deram veneno pra ele. Então, ele era um companheiro assim, fiel. Companheiro fiel, que toda vez que eu vinha, ele vinha atrás. Aí ele sentava ali, ó, me aguardava. Então, quando eu ia, ele ia atrás de mim, o coitadinho dormia. Dormia não, ele ficava sentado próximo a mim. Então, querendo ou não, traz algumas lembranças, né? Mesmo que era um cachorro de rua, a gente se apega. A gente se apega aos animais. E o coitadinho, coitado, eu tinha uma dó dele porque ele estava numa situação muito vulnerável. Eu já sabia que ele ia morrer porque ele já estava sendo muito ameaçado, no sentido assim, muita gente estava falando que ia matar o cachorro porque ele mordeu algumas pessoas aqui na cidade. Até a minha ele já me mordeu uma vez, gente. Ele era um cachorro tão arisco que até a minha um dia eu esbarrei nele e ele me mordeu no braço. Mas assim, ele tinha um carinho enorme comigo, eu cuidava dele, é tanto que no dia que ele morreu, muitas pessoas foram lá na lavanderia, eu estava até trabalhando, foi num sábado que ele morreu, sábado à tarde, por volta do meio-dia às 2 da tarde. Aí umas 3 pessoas entraram em contato comigo para falaram, ô Lucena, matou o negão, mataram o negão. Né? Eu desconfio quem seja, mas eu não posso falar uma coisa sem ter prova, né, gente? Então assim, eu comentei até com alguém nesses dias, eu falei assim, tem tempo que eu fui naquela chácara minha porque eu gostava de ir com o cachorro, ele me fazia companhia e tal. E eu tinha muitos planos, eu tinha planos assim né, antes de Deus trazer essa revelação, antes de Deus me revelar que não era para eu ficar aqui mais nessa cidade e tal. E eu tinha planos de vir morar aqui, apesar que isso aqui, gente, vou ser sincero para vocês, para eu fazer uma estrutura para morar num lugar desse, pelo que eu já percebi aqui no terreno, eu ia gastar muito dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro mesmo. Primeiro que eu teria que fazer um muro de arrimo aqui, ó. Um muro de contenção. Tá vendo? Eu teria que fazer um muro de contenção aqui para pegar mais terra, jogar para ganhar mais terreno lá em cima. Então eu creio, eu não vou mentir, pela fé, eu tinha convicção que eu ia morar aqui em Nipoté. Eu vou ter que contar para vocês por que eu falo isso. Ô, gente, eu sou uma pessoa de muita fé, muita, muita, muita fé mesmo. Ó, eu não tenho medo de inveja, eu não tenho medo de capeta, eu não tenho medo de nada. A minha única confiança é Deus. Eu já subi aqui, já fiz oração ali em cima, pedi Deus para preparar, se for da vontade dele, que preparar, né, tudo para que eu viesse morar aqui. É tanto que eu estava até planejando uma vida rural, uma vida já pensando como é que seria a minha vida rural, né? Questão de preparar um fogão a lenha, até minha casa, porque tudo é pela fé, gente. Tudo é pela fé. Então eu já estava me programando como é que seria a questão da minha casa, como é que seria a estrutura da casa. Eu já estava pensando em fazer uma cozinha muito grande, até para receber meus amigos. Eu sou uma pessoa, gente, que eu amo cozinhar. E a questão de cozinha, para mim, quem sabe preservar amizades e gosta de agradar os amigos, igual eu já morei em várias cidades do Correio, teve uma cidade que eu morei mesmo, de Visópolis, que na época eu dei sorte de morar numa casa
grande, vamos supor assim, uma casa confortavelmente grande. E lá eu fazia almoço, fazia churrasco, né? Eu vou dizer que eu era crente, um crente um pouco desviado, fraco, mas eu era cristão. Mas assim, eu tenho contato com esses amigos, não é igual antes, né? Que eles são ímpios. Então eu tive que me afastar porque, como se diz, as coisas não estavam andando. A gente tinha um grupo de WhatsApp que participava, a galera. Eu já até postei na minha comunidade uma foto com eles, né? Então, Wesley, Zina, Daniel, Siló, nossa, uma galera, gente. Uma galera que tinha Silvano, uma galera mesmo. Era uma turma de, quer ver quanto, tinha uns 14 homens. É uma turma de 14 homens, né? Alguns casaram assim, né? Arrumaram suas namoradas e casaram, no sentido assim, amigaram, moram juntos, nem casaram mesmo no papel, não. E o mais bacana é que, né, que eles me conheceram numa cidade pequena, isso é uma coisa muito rara, mas eles me conheceram homossexual. E vamos dizer, naquele grupo de uns 12, 14 homens, eu era o único gay declaradamente assumido ali, né? Só que, tipo assim, gente, tinha aquelas brincadeiras, tinha zoação, mas era muito respeito. É tanto que no início, eu lembro que quando eu me aproximei deles, por ser uma cidade pequena, na época, menos de 10 mil habitantes, gente, então tinha aquele muito burburinho, muito preconceito. Não da parte deles, né? Porque os jovens estão a cabeça mais atualizada do que os jovens hoje em dia, querendo ou não. A gente não pode discordar que eles estão a cabeça muito aberta em relação assim, eles não têm preconceito comparado a esse povo antigo. Então as gerações antigas, eles não conseguem ter amizade com o homossexual, com a lésbica, com o transgênero, travesti. Por quê? Porque eles têm aquele preconceito arraigado na mente. Mas essas gerações novas, elas não têm esse preconceito não, né? Desde que haja o respeito, né? Então na época, gente, né, um deles lá, Wesley mesmo, ele tinha uma locadora de videogame. Aí eu comecei, porque eu sempre gostei de jogar videogame, sempre gostei. Então eu comecei a frequentar, aí os meninos perceberam na época, né, falavam assim, esse rapazinho é meio estranho. E tal, comecei a jogar e jogava, aí foi aquele entrosamento, acabou entrosando. Eles começaram a ir na minha casa, eu fazia almoço, depois, como eu tinha uma boa condição financeira, porque na época eu trabalhava no Correio, e o pessoal muito humilde, então eu fazia festa, no sentido, não é festa, eu tipo assim, eu pegava meu dinheiro e falava assim, galera, vamos lá pra churrascaria, vou patrocinar um churrascão pra todo mundo. Galera, vamos comprar uma pizza, vamos lá pra casa que eu vou comprar uns negócios, a gente vai fazer uma comida lá. E ficava naquela resinha, uma galera boa, juventude. Não tinha maldade nenhuma, não tinha nada assim de anormal, vamos dizer. A gente trocava ideia, né? Cidade fria, às vezes a gente ficava contando casos, falando de certos assuntos, porque igual eu falei, essa geração nova, ela não tem a cabeça preconceituosa igual esse povo antigo, não. Aí, meus irmãos, eu peguei e tava fazendo planos, né? Fazendo planos já de vir morar aqui, nessa chácara e tal. E Deus mudou tudo. Apesar, gente, que eu não vou mentir pra vocês, não. Eu moro aqui em Nipoté, mas eu me sinto muito sozinho aqui. Muito só. É complicado. Você morar numa cidade que você não tem parente nenhum. E eu não tenho parente nenhum aqui em Nipoté. Quando eu vim para Poté, na verdade eu só conheci essa cidade aqui por conta dos Correios. Eu nunca tinha visto falar, não. Cidade que é longe da minha terra natal. E desde que eu entrei nos Correios até hoje, tem uns mais de 8 anos, uns 9 ou 10, que eu tô muito longe de Pedra Azul. Meu sonho, minha vontade era trabalhar na minha cidade, mas eu não tive essa oportunidade, né? Não sei por que a empresa ela faz isso, a pessoa é aprovada no concurso, ela vai jogando a pessoa onde que ela quer. E o lugar mais longe que eu trabalhei foi aqui. Aí, gente, eu peguei, já estava fazendo plano, vou mostrar para vocês aqui.
Esse lugar, gente, não tem água. Mas eu plantei aqui, ó, vocês podem ver. Isso aqui é um pé de manga. Vocês estão vendo que ele pegou, ó. Vou aproximar mais. Então, eu plantei um pé de manga aqui com água da chuva. Entendeu? Porque estava bem encharcado esse morro aqui. Esse pé de manga pegou. Eu plantei outros aqui, só que não pegaram. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui também é um pé de manga. Mas ele parece que... Não vou falar que morreu. Mas está numa situação meio crítica, né? Eu plantei também. Olha que interessante. Eu plantei umas mudinhas de jambo. Aquela fruta... É jambo, gente. É uma fruta roxa. Muito saborosa. E olha que interessante. Pegou. Ô, gente, isso aqui é Deus. É Deus isso aqui, ó. Eu vou falar pra vocês por quê que é Deus. Eu plantei várias mudas. Isso aqui, ó, é uma das mudas. Tá vendo como é que essa aqui tá seca? Tá vendo? Todas elas estavam assim, ó. Eu plantei uns 5 pés aqui. Todas elas estavam assim. Aí, essa aqui, ela foi lá e pegou. Olha. Vocês estão vendo que ela já brotou aqui, ó. Então, quando Deus quer, gente, não adianta. Eu plantei a mudinha. E ó, outro pé de manga aqui que eu plantei e pegou, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu descer aqui, que o terreno é muito legal, não. Aqui, ó, outro pé de manga. Vocês estão vendo? Vamos ver aqui. Eu plantei girassol aqui, mas não pegou, não. Tinha outro pé também. Tem outro pé de manga ali na frente. Eu não vou adentrar ali, gente, porque eu tô com roupa branca. Aí, ó. Eu não vou adentrar lá porque... Mas tem um pé de manga que daqui eu tô vendo que pegou. Isso aqui ó, foi um cavalo que nesses dias estava aqui em cima, eu vi. O cavalo desceu, por isso que a terra tá desse jeito. Então, meus irmãos, graças a Deus, Deus é bom e pegou aqui e tal. Um dos maiores desafios também seria trazer água para cá, para esse terreno. Deixa eu só tirar aqui que minha roupa parece que tem um espinho. Entrou aqui um espinho, nem sei como é que sujou, gente. Lá na lavanderia eu tiro. Aí Deus pegou e mudou os planos, entendeu? Porque eu tive... Gente, eu não. Um amigo meu... Tem um amigo meu que ele teve um sonho. Um sonho que eu até... Ele mandou pelo WhatsApp. Ele é desviado, esse amigo meu. Ele teve um sonho muito revelador. Então eu fiquei... Pode ser até um espírito de confusão, né, gente? Mas quando ele mandou o sonho pra mim, eu já tinha consertado minha vida com Deus, mas ele estava desviado. Por isso que é muito perigoso esse negócio de profecia, de sonho. E ele teve um sonho muito revelador comigo. Ele falava que disse que me envia... Aqui, logo no início da minha lavanderia, ele me envia aqui em Ipoté, com um prédio muito grande, e que eu ofertava muitos serviços através da minha lavanderia, que não ia ser só lavanderia primordial, seria um setor. Ele falava lá que via como se fosse como se fosse lá na frente, como se fosse um déjà vu, que ele me contando. Então ele via primordial setor de higienizações, que oferecia muito tipo de serviço através da minha lavanderia e tal. E eu tomei posse na época, né? Eu falei, amém, varão, porque realmente eu gosto muito da cor branca, gente. Aí ele me contando o detalhe no sonho, ele falou assim, ó, Wellington, eu via você num prédio grande, branco, e que você tinha muitos funcionários. Aí eu falei, amém. Aí ele falou assim, nesse prédio eu te visitava e não chamava lavanderia primordial não, chamava primordial setor de higienização. Aí você oferecia serviço de lava-jato, lavanderia, carpinagem, muito serviço, gente, tá anotado. E eu tomei posse daquilo acreditando que seria de Deus. Ou pode ser até de Deus, mas em outro lugar, né, gente? Em outro lugar. Não vou descartar essa profecia porque às vezes pode. Mas ele falava que via aqui em Ipoté. Ele falava que via me visitando. Só que, né? Aí a pessoa fala assim, ah, mas o que Deus fala está cumprido. Não, não é assim. Deus pode mudar, muda. Você sabe por que Deus pode mudar algumas coisas? Vocês lembram do rei, se eu não me engano, viu, gente? Eu estou sem Bíblia aqui. O rei Ezequias, está lá no livro de Reis.
que aconteceu com ele? Ele adoeceu, né? Ele ia ser morto. Ele foi lá e orou a Deus, e Deus acrescentou mais alguns anos a ele. Gente, se eu não me engano, foi o rei Ezequias. Se eu tiver errado, vocês me perdoem. Eu estou sem Bíblia aqui. Apesar que eu leio a Bíblia, conheço. Mas o rei Ezequias, gente, ele orou e Deus mudou. Deus mudou. Então Deus, ele pode mudar. Às vezes Deus tem um plano para a sua vida. Mas se Deus quiser mudar esse plano, de acordo com a vontade dele, ele é soberano, ele pode mudar. Às vezes Deus fala assim comigo: meu filho, eu quero que você fique aqui. Olha, ó, falando de cachorro, apareceu um cachorro ali, tá vendo como é que são as coisas? Quer ver? Eu nem sabia. Cholinha! Cá, neném. Vem cá, neném. Então Deus pode mudar, gente. Vem cá, vem. Ele correu, gente, ó. Vem cá, moço. Lá. Correu, é desse jeito. Então Deus pode mudar sim. Entendeu? A gente não pode falar. Aí uns falam assim: ah, Deus não é homem para que minta. Não é que ele está mentindo. Ele muda. Deus nunca revelou para mim que através da minha vida que eu estou falando. A revelação foi para outra pessoa, a pessoa me passou. Deus não revelou para mim que eu ia construir uma casa, alguma coisa aqui não. Um prédio aqui não. Essa revelação veio através de um amigo meu, que quando ele me trouxe essa revelação, ele estava desviado. Ô, gente, eu já recebi umas 3 revelações de pessoa desviada. Eu tenho minhas... É o que eu falo, esse negócio de revelação a gente tem que tomar muito cuidado. Até revelação que a gente, para receber, a pessoa tem que estar com a vida certa com Deus. Entendeu? Às vezes a intenção desse rapaz que me passou a revelação não foi Neymar. Entendeu? Ele disse que foi pelo um sonho, não foi a revelação que o Espírito Santo falou com ele. Ele teve um sonho, como se fosse um déjà vu, que ele me envia num prédio branco, um prédio com vários setores e não chamava lavanderia primordial. Era primordial setor de higienização que tinha várias áreas. Então, às vezes, pode se cumprir na minha vida? Pode. Mas às vezes não é aqui. Entendeu? Pode ser em outro lugar, lá em Pedra Azul, outro lugar. O futuro a Deus pertence. Gente, nós seres humanos, a gente não sabe o futuro. Nem nós, nem Satanás, nem os demônios. Só Deus sabe o futuro. Deus sabe o futuro de cada um. Nem Satanás sabe o futuro, no sentido assim, o que vai acontecer com a gente. Ele sabe o futuro, que ele vai ser lançado no lago de fogo. Igual está escrito lá no livro de Apocalipse. Mas ele falar que ele conhece o meu futuro, ele não sabe não. O futuro é um mistério que só cabe a Deus. Que só Deus sabe o que vai acontecer com cada pessoa, quem vai ser salvo, que dia a gente vai morrer, de que forma a gente vai morrer. Entendeu? Se a gente vai desviar, se a gente vai permanecer. Então são mistérios de Deus. Nem Satanás sabe isso. Vocês estão entendendo? Então, eu estou fazendo a vontade de Deus. Deus falou comigo que não é mais para eu ficar aqui. Aí vocês me perguntam: e esse terreno? Talvez eu venda, talvez não. Vou deixar por enquanto. Eu gosto de tomar a direção de Deus. Quando Deus falasse comigo assim, ó: meu filho, faz isso. Amém. Porque Deus fala, gente. Igual eu falei uns tempo atrás, para tomar minhas decisões, eu consulto a Deus, eu não faço nada por mim. Nada por mim. Se eu fosse agir por mim, eu não estaria às vezes nem aqui hoje. Eu estaria fazendo outro tipo de coisa, mas eu faço tudo na direção de Deus. Porque eu já quebrei a cara de querer fazer, eu sendo evangélico, querer fazer coisa na minha vontade. E não é assim. Se nem Cristo fez a vontade dele, gente, ele fez a vontade do Pai. Jesus veio ao mundo por conta de Deus. Porque Deus pediu para ele vir ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus não veio ao mundo, não foi porque ele quis, não foi porque Deus pediu. Porque nenhum dos profetas conseguiram, né, trazer a redenção. O rei Davi, ele tinha tudo para seguir aquela linhagem, mas pecou com Betseba. Porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Até então Davi era o homem que estava andando segundo a vontade de Deus, mas ele pecou. Aí o que aconteceu? Jesus veio. Aí alguém vai perguntar: ô irmão Wellington, mas você está falando que se Davi não pecasse, Jesus não viria? Eu não estou afirmando isso. Eu não estou afirmando. Por que eu não posso afirmar isso?
Porque a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O pecado entrou no mundo através de Adão. Isso era, até naquela época até na época de Davi, gente, era um mistério, Apesar que o Espírito Santo usou a boca de Davi para compor alguns salmos que iam revelar o sofrimento do Messias. Então, desde lá do início, se a gente for olhar lá em Gênesis, Deus já dava revelações para nós de que haveria um Messias que ia vir ao mundo para nos resgatar. Só que isso tudo se cumpriu em Jesus. E esse cumprimento, essas palavras, a gente só se dá conta quando Jesus apareceu e trouxe as revelações. Entendeu? Então Jesus cumpriu profecias que vieram de profetas, que vieram dos salmos, que vieram também da Torá que eu falo assim lá dos livros, dos primeiros livros, né? Se a gente for olhar lá em Gênesis, a partir do momento quando Deus amaldiçoou a serpente, que falou que através da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente, ali foi uma analogia do Messias. Foi uma profecia a respeito do Messias que ia vir derrotar Satanás. Entenderam? Outra coisa também, aquele aspecto ali de quando Deus pediu para que Isaac sacrificasse o filho dele, aquilo ali é uma analogia, gente, a respeito do sacrifício de Cristo, que Deus estava permitindo o filho dele ser sacrificado por todos nós no madeiro da cruz. Então tem muita coisa que é mistério, é mistério. Mas graças a Deus a gente sabe que Jesus morreu. Desses dias estava tendo até uma polêmica, Jesus morreu sim, gente. Jesus não desmaiou, não fingiu de morto, não, ele morreu. Que até ali naquela morte dele, ele ressuscitou. E eu vou trazer até um estudo sobre isso, viu? Tem um mistério. Se eu não me engano, está numa das cartas de Pedro, que fala que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Tem um mistério que eu vou trazer aqui depois, na palavra, que depois que Jesus morreu, tem um momento que o espírito dele vai lá no céu, que ele vai no paraíso porque ele falou com aquele ladrão que estava do lado dele na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas depois, gente, Jesus vai lá no inferno. Ele vai lá no inferno para pregar para os mortos. Mas não é no sentido de pregar a palavra, não. Pregar porque ele saiu vitorioso naquela cruz. Porque antigamente, gente, no Velho Testamento, a questão do céu e do inferno, que antes era Hades, o inferno chamava Hades. Tinha o seio de Abraão e o Hades. Então as almas eram separadas por um abismo. Só que quando Cristo morreu, e antes de ressuscitar Cristo, ele pegou aquelas almas que foram salvas, né? Salvas no sentido assim, que foram justas, vamos dizer, as almas justas do Antigo Testamento, e levou lá para o paraíso. Entendeu? E chegou lá nas mãos de Satanás e pegou a chave da mão dele. É tanto que fala, porque tem o Hades, tem o Geena e o Tártaro. Eu estava vendo alguns pregadores que falam que o inferno ainda não foi inaugurado, que está falando que o anticristo... Gente, o inferno já foi inaugurado. O anticristo e a besta vai ser jogado no lago de fogo, porque lá em Apocalipse se fala que o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Vocês têm que compreender isso. Entendeu? Então tem o inferno e tem o lago de fogo. Eu estava acompanhando, né? Porque até a gente, para trazer esses estudos, a gente tem que ler. A gente não pode falar coisa com coisa aqui, não. Eu estava acompanhando um estudo de Augusto Nicodemos. Estava acompanhando um estudo também de Mário Persona e outros falando que diz que o inferno não foi inaugurado. Foi sim. Até o Lamartine Pozella falando. Eu vi como se fosse uma entrevista, um bate-papo entre o pastor Antônio Júnior e Lamartine Pozella. Lamartine Pozella falando que o inferno não foi inaugurado. Foi sim, gente. Foi sim. Eu falo que eu já tive visões. Não fui arrebatado, mas eu já tive visões, inclusive, das cadeias onde as almas estão presas no inferno. Então,
a gente tem que estudar muito a Bíblia, pedir revelação de Deus no sentido assim para revelar aquilo que é verdade, não coisas baseadas em teologia. Porque, gente, tem muito pastor na internet aí que tem formação teológica, mas não tem um ensino espiritual verdadeiro. Entenderam? O céu aqui deu sinal que já está anoitecendo. Eu tive um tempinho de vir aqui no meu terreno, né, na minha chácara. Eu ainda tenho que fazer entrega de uma roupa hoje. Então é isso, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. Vamos ler a palavra. Entendeu? Vamos orar a Deus para a gente não entrar em contradição, no sentido assim de erros teológicos. Porque, como eu vou dizer, a teologia tem hora que tem crente que ele é tão... A gente tem que ler a Bíblia, mas não se apegar na teologia, porque muitas vezes, a teologia ela deturpa o entendimento bíblico. Teologia não tem nada a ver com espiritualidade. Então, meus irmãos, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus.